Estamos de volta. Estamos de volta depois de 5 meses hibernando. Eu, Felipe Recondo, Tomás Pereira, Juliana Cesário Alvim e Diego Werneck estamos de volta para falar sobre Supremo Tribunal Federal, sobre os ministros do Supremo, suas decisões, seus comportamentos, a relação do Supremo com os demais poderes. Nós ficamos esses quase 5 meses fora do ar. De lá para cá, evidentemente, muita coisa aconteceu e muitas perguntas chegaram para a gente, para mim, para o Tomás, para a Juliana, para o Diego, sobre por que nós estávamos fora do ar. Alguém perguntou se o ministro Alexandre tinha determinado que a gente saísse do ar, se foi por culpa de outro ministro, do ministro Gilmar, do ministro Dino, do ministro André, qualquer ministro virava o culpado pelo nosso sumiço. Acontece que a gente estava passando por mudanças, mudanças inclusive de cenário, de casa, de formatos, algumas coisas nós vamos alterar também daqui para frente, mas nós estamos de volta. Esse é um programa e um debate que foi criado por nós quatro, Tomás, Juliana, Diego e eu, que nós convidamos e se assomaram a este time Ana Laura e o Luiz Fernando Gomes, para a gente continuar fazendo esse debate sobre o Supremo, um debate tão necessário. E aí, até para responder essas perguntas sobre se foi o ministro Alexandre, se foi o ministro Gilmar, eu queria dizer que os assessores deles andaram reclamando que a gente estava fora do ar. Então, não era por conta disso, evidentemente. Agora, nós nos sentimos um pouco na obrigação de falar sobre, não obviamente durante horas e horas, mas sobre tudo o que aconteceu de lá para cá, de mais ou menos ali março até agora em relação ao Supremo Tribunal Federal, e nós gravamos esse programa numa sexta-feira, 22 de agosto, em que talvez tenhamos tido uma das semanas mais tensas no Supremo Tribunal Federal. Talvez essas 2, 3 últimas semanas tenham sido de muita tensão, inclusive interna no STF, e também na relação com o executivo, com o mercado, e evidentemente com o governo americano. Então a gente se sente um pouco na obrigação aqui de olhar para trás, meio que naquela história do adeus Lenin, acordamos e temos que ver em que realidade estamos, e nós vamos aqui discutir isso. Queria aproveitar e pedir para você, agora que nós estamos em formato novo, Casa Nova, que você também nos ajude, compartilhe o conteúdo, subscreva o canal aqui do YouTube e, se você for nos ouvir na sua plataforma preferida de podcast, nos avalie com aquelas 5 estrelas, porque ajuda e ajuda muito. Diego, vamos começar. De lá para cá, de março para cá, muita coisa evidentemente aconteceu. Eu acho que quem tinha a esperança de que a situação institucional do Supremo melhoraria de lá para cá, acho que estava se enganando, né? Porque a gente tinha alguns marcos importantes que eram, por exemplo, o julgamento do Bolsonaro, que ia gerar vai gerar algum tipo de tensão. Mas aconteceu o Trump impondo a Magnitsky para o ministro Alexandre, e aí o ministro Alexandre tomando suas decisões, o ministro Dino também. Enfim, que cenário que nós temos de Supremo de lá para cá, Diego? O cenário institucional para o Supremo melhorou? Piorou de lá para cá? Olá, Felipe. Olá, Tomás, Juliana. Muito bom estar de volta. Acho que tem um ponto fixo nesses meses todos que convive com uma grande incerteza com relação a todo o resto, todo o entorno. Né? O ponto fixo acho que é a eventual condenação do presidente Bolsonaro. Né? Isso eu acho que, do ponto de vista descritivo, é difícil imaginar que isso não vá acontecer. Mas se esse é o ponto, se esse é o encontro marcado, assim, vai acontecer, tudo no entorno acho que ficou mais em aberto do que estava há 6 meses, 5 meses, 6 meses, quando a gente parou, quando a gente suspendeu aqui o programa. Então, acho que uma das coisas que se desestruturou mais nos últimos meses é essa relação interna do Supremo que joga lenha na fogueira para fora, né? Então a gente viu nesses últimos meses, porque o que vinha acontecendo no ano passado, não vou dizer sempre, mas mais, essa afirmação de apoio, por exemplo, ao ministro Alexandre, nas suas decisões, ainda que monocráticas, eram rapidamente confirmadas
ali pelo colegiado. Não vou dizer que todas, mas era um conjunto suficiente para sinalizar de forma crível que havia, né, apoio interno. Mas o que aconteceu nos últimos meses, acho que em vários momentos, né, isso aí foi sendo perfurado. Né? Então, você teve, por um lado, o próprio ministro Alexandre não submetendo a referendo colegiado, por exemplo, a decisão que impôs a prisão domiciliar ao Jair Bolsonaro. Além disso, você tem outras decisões, por exemplo, uma decisão recente dessa semana, né, do ministro Flávio Dino, uma medida cautelar numa DPF que tem relação clara, embora não mencione lei Magnitsky, que acho que enfim, todo mundo leu dessa forma e a mensagem era essa mesmo, tem a ver com esse cenário. Não era nem o objeto original da ação, mas o ministro Flávio Dino deu uma decisão nesse sentido bem amplo, que também não foi enviada para referendo do colegiado. Se eu não me engano, tem também uma decisão, vou pegar só mais um exemplo do ministro Alexandre de Moraes, no caso da suspensão do decreto, aquela briga do governo com o Congresso envolvendo o IOF. Tem também uma ali que não foi enviada, tem algumas que foram, mas tem alguma coisa que não foi enviada para colegiado. Né? Eu tinha isso anotado e estou fora de forma, peço desculpas aí aos ouvintes e às ouvintes. Mas tem alguns exemplos, então, e não são decisões, não é uma preocupação apenas de procedimento, são decisões de alta magnitude, né? São decisões que mexem na relação entre os poderes. No caso dessa do Flávio Dino, mexe na relação, interfere talvez diplomaticamente, né? Uma decisão que tem implicações até maiores do que a relação entre os poderes. Então, esse cenário deu uma desarranjada nesses últimos meses. Eu queria perguntar para vocês, e aí fiquem à vontade, quem quiser falar, se Juliana, Tomás ou próprio Diego, se a gente costuma ouvir das pessoas, dos observadores e críticos do Supremo, especialmente dos críticos, de que o Supremo tem avançado ou que tem provocado a crise, com base nas suas decisões. Seja na decisão de Bolsonaro, seja na decisão de OF, seja na decisão de Magnitsky. Eu fico numa dúvida. E aí, como ninguém levantou a mão ainda, eu vou dirigir a pergunta para a Juliana. Juliana, é justo a gente apontar o dedo para o Supremo e apontar responsabilidades do Supremo por esse quadro? E aí eu faço o embargo de declaração. Claro que o Supremo é parte de um problema, né? É parte desse problema, afinal de contas é um poder que está em diálogo com os demais. Mas o que é de normal? E aí eu lembro, o nome sem precedentes quando a gente escolheu, foi exatamente para saber o seguinte, tem certas crises envolvendo o Supremo e outros poderes que são normais. Elas vão existir de qualquer maneira. Mas tem algumas que parecem sem base, sem precedente mesmo. E aí eu te pergunto, Juliana, se é justa a crítica de que o Supremo tem um grau elevado de responsabilidade por essa crise, por esse momento que nós estamos vivendo. Se é ele que procurou, em parte, essa crise. Oi, Felipe, Tomás, Diego, muito bom estar de volta com vocês. Essa é uma pergunta chave, né? Muito importante nesse cenário. Eu fico me perguntando em que medida o Supremo, né, como instituição, procurou essa crise, e aí eu tendo a achar que menos, né? De certa maneira, o Supremo foi puxado por uma crise que me parece sem precedentes. Mas, claro, eu acho que a gente pode falar em termos de atuações individuais dos ministros e como é que eles estão se movimentando dentro dessa crise, talvez sim, aqui dê para identificar uma responsabilidade maior, não pela crise, né, mas por alguns desdobramentos da crise ou percepções sobre essa crise. Eu acho que essa é um pouco a minha impressão. Mas pensando aqui, eu tenho tentado pensar muito o que é sem precedentes dessa crise, e aí talvez comparando muito com o mensalão, né? Em que medida, nos dois casos, o Supremo é central no debate político, mas acho que tem muitas diferenças relevantes, né? Seja da reação do mundo da política, que no mensalão me parece que houve uma maior deferência ao que estava sendo feito no Supremo, menor tentativa de intervenção, de alteração ali no que estava sendo conduzido, talvez até porque dentro do próprio Supremo se apresentasse uma certa divisão, que talvez refletisse, né, as divisões de percepção no mundo da política.
com relação ao que estava sendo debatido e julgado, mas agora, no presente, a gente vê, de certa maneira, uma maior unanimidade do Supremo, que a gente já comentou aí, né, que vem desde a Covid, e aí com os atos democráticos também permanece, apesar de sinais, né, de atritos, talvez de um certo desalinhamento mais recentemente, mas a ruptura maior, a tensão maior com o mundo externo, né? Então, a tensão está colocada no Supremo em relação às outras instituições, aí... Claro, a gente tem toda a discussão do legislativo, que também já vem de antes, né? Claro que envolve sempre essa ameaça da aprovação de uma eventual anistia, em oposição ao que o Supremo está fazendo, mas que também está colocado em outros casos que estão sendo discutidos ali. O orçamento secreto continua, né, se desdobrando dentro do Supremo. E com esse elemento extra aí, muito sem precedentes, me parece, do nível internacional, né? O envolvimento de uma camada internacional. Isso a gente nunca teve, né? E aí eu acho que isso muda o jogo. É muito difícil o Supremo, acho eu, se basear em qualquer experiência pretérita de crise, ou de tensão, ou de desestabilidade que tenha havido, porque isso que a gente está vendo, eu acho que ninguém nunca viu. E aí o Supremo tem que ir aprendendo conforme vai fazendo, me parece, né? Sabe, eu joguei essa casca de banana para você, Juliana, e a gente sempre aqui faz uma preparação, às vezes até longa demais, sobre os nossos episódios, né? E muitas pessoas falam, não, vocês têm que discordar um pouco mais. A gente quer sempre trazer uma opinião mais bem embasada, e a gente tropeça, mas tropeça pouco. É bom que eu joguei essa casca de banana para você e você levanta uma bola maravilhosa, que talvez a responsabilidade do Supremo seja por cavar a sua fragilidade institucional, né, desse monocratismo. Ele não tem responsabilidade pela crítica, ele não tem responsabilidade pelo que o Trump faz ou pelo que o Bolsonaro faz. Ele tem responsabilidade porque na resposta que vai dar, muitas pessoas começam a desconfiar. Me parece que eu depreendo do que você falou isso. O Supremo tem a responsabilidade pelo que faz consigo mesmo. E claro, né, podem ter decisões ou timings de decisões, mas esse formato, esse procedimento de ministros que às vezes gera para as pessoas essa dúvida de, olha o Supremo abusando de novo, né? Fosse talvez na forma diferente não tivéssemos isso. Tomás, e você? Você hibernou aí esses 5 meses, acordamos, e agora? Não, eu acho que você está querendo discordar, mas eu concordo muito com o que a Juliana disse, que é... Mas vamos separar em camadas, né? Eu acho que o Supremo já estaria numa situação difícil, tensa, complicada, se ele tivesse simplesmente fazendo algo que é julgando um ex-presidente da República por uma tentativa de golpe de Estado, algo sem precedentes. Tentativa não clássica. Não clássica, né? Com envolvimento de Forças Armadas. Então tem aí... É a primeira vez que o Supremo julga um ex-presidente? Não, a gente viu isso recentemente. Foi tenso, foi complicado também, a gente viu. Mas não era por uma tentativa de golpe de Estado, primeira coisa, e não envolvia junto as Forças Armadas. Então, nesse contexto, e num contexto que, como vocês mesmos mencionaram, inclusive há tentativas de anistia simultâneas no Congresso para tentar impedir uma responsabilização, isso já seria complexo o suficiente, né? Digamos assim, tem um pouco que é parecido. Nessa tensão recente com Bolsonaro, prisão domiciliar, fala nas redes sociais, desrespeito o que foi proibido, não respeito o que foi proibido, o que eu estava tentando lembrar em alguma medida é parecido com as tensões que a gente viu com Daniel Silveira. Né, a dificuldade de responsabilizar, o Supremo tentando fazer, e o próprio Alexandre especificamente nessa linha de frente, tentando fazer as decisões do Supremo serem cumpridas e não serem desmoralizadas, ao mesmo tempo que encontrando os limites políticos ou jurídicos mesmo de conseguir fazer isso dar valor, ao mesmo tempo que estava todo mundo olhando e falando, tá, mas isso vai acontecer, vai acabar na prisão, eventualmente, né, vai chegar um momento que vai acabar o mandato, essa pessoa não vai ter mais prerrogativa, a gente conseguia enxergar esse ponto. Com o Bolsonaro eu não acho que é muito diferente. A gente está vendo esse julgamento faz muito tempo. Eu acho que a gente pode surpreender, mas eu acho que de maneira geral as pessoas esperam que nós veremos uma condenação. Tudo indica que, pelas provas que foram demonstradas. Então a gente já sabe que deve ter uma condenação, que com as tensões e dificuldades dessa condenação. Acho que as tensões, as dificuldades, as dúvidas que as pessoas têm nós vamos ver
caso tenha essa condenação, ela acontecendo, vai ser prisão domiciliar mesmo, então o que a gente está vendo aqui é uma antecipação do que aconteceu por conta das questões de saúde e de idade, ou não, a gente vai ver de fato o ex-presidente Bolsonaro sendo condenado e encarcerado, propriamente dito, num estabelecimento penitenciário. Esse tipo de coisa são dúvidas que a gente tem, mas isso eu acho que eu estou querendo chamar atenção, isso já seria atenção, muita atenção, num contexto de polarização, de apoiadores, de congressistas com uma base de apoio a esse governo, de tentativa de anistia. E o Supremo não tem responsabilidade por isso. O Supremo foi colocado numa situação em que houve um golpe de Estado, o Supremo, inclusive, enquanto instituição, foi invadido, houve uma invasão dentro do tribunal, ele está lidando com isso, com uma situação que já é difícil de ser quem julga essa situação, ao mesmo tempo foi vítima dessa situação, que também não é culpa do Supremo, nesse caso, estar nessa situação. É meio inevitável que, se você teve um golpe de Estado que tentou derrubar o próprio Supremo Tribunal Federal, e o julgamento vai ocorrer no Judiciário e no próprio Supremo Tribunal Federal, então essas coisas não são exatamente culpa do Supremo. Eu acho que o Supremo poderia estar numa melhor situação para lidar com essa crise, a gente fala isso há anos, em termos de reputação pública, em termos das pessoas entenderem a legitimidade, entenderem que ele é um tribunal que se comporta de maneira imparcial. Com procedimentos, até nos processos, né, Tomás? Isso. Agora, o que eu acho que acrescenta isso, e daí de novo, eu acho que eu estou só repetindo a Juliana, tem uma dimensão que realmente o Supremo não tem controle. A gente pode discutir sobre como lidar com isso, e os ministros diferentes estão lidando com isso de maneira diferente. Ou não lidando, né, optando por não fazer nada, às vezes esse é parte da crítica, mas de qualquer maneira, que é lidar com... Nós temos na presidência dos Estados Unidos hoje o Trump. Se a eleição não tivesse sido essa, se os Estados Unidos não fosse o Trump, a gente não estaria nessa mesma situação, que num combo atual que está acontecendo, e que a gente vê o tarifaço acontecendo em relação ao Brasil, mas não é só em relação ao Brasil, então não tem a ver com diversos outros países que estão lidando com o mesmo problema e com a mesma dificuldade com os Estados Unidos, e simultaneamente, aí sim, algo excepcional e sem precedentes, que nós temos uma situação em que um país supostamente democrático, que é os Estados Unidos, decidiu usar uma lei que serve para punir pessoas que são violadoras, né, da ordem internacional especificamente para ir contra um juiz de um Estado de direito democrático, que é o Brasil, pela sua atuação enquanto agente responsabilizador de alguém que tentou dar um golpe de Estado nesse próprio país. Isso sim é um absurdo, é algo que é sem precedentes, que a gente realmente tem que falar sobre o absurdo disso. As instituições deveriam se mobilizar para impedir que isso aconteça, mas também tem um limite do que dá para fazer nesse momento. Talvez tenha um pouco disso que vai precisar de tempo, vai precisar de uma negociação pelas vias diplomáticas, no momento que, assim, e também, de novo, eu não tenho controle sobre isso. Eu imagino que realmente a prioridade não seja exatamente a situação do Alexandre de Moraes, mas que ela seja muito grave, mas num contexto em que está se negociando questões de tributação internacional e outras coisas que estão na agenda simultaneamente. Então, agora, nesse contexto, eu paro por aqui, que eu acho até uma coisa que a gente discute mais, o que a gente está vendo? Está vendo ministros diferentes atuando de maneira diferente, e a dúvida é o que daria para fazer, como que eles poderiam agir de maneira melhor. Tem uma ação que está sob relatoria do ministro Zanin. O ministro Zanin enviou para a PGR. Tem pessoas que criticam ele não ter feito nada ainda, a demora da PGR. Hoje em dia o presidente do Supremo é o ministro Barroso. O que o ministro Barroso poderia fazer? Deixa eu só botar a bola no chão até para a gente falar. O que você está mencionando aí no caso da decisão do Flávio Dino sobre lei Magnitsky, né? Isso. E aí você está dizendo, o ministro Zanin de fato tem um processo mais específico exatamente sobre isso, que ele deu decisões para instruir esse processo, né, pedindo parecer da Procuradoria-Geral da República, da AGU, etc, etc. Isso está caminhando, mas veio o ministro Dino e passou na frente desse processo e deu essa decisão que tem a ver com o caso de Mariana, né, e Vale, a empresa Vale, e aí acaba que gera também essa desconfiança, né? Por que agora? Por que dessa forma? Por que não um processo objetivo e específico? E aí a gente pode falar um pouco mais sobre isso também, né? Mas só para botar a bola no chão e explicar para quem estiver ouvindo que o que você está falando do Zanin é isso, né? Ele tem uma ação com ele que poderia ter sido no caso específico. E que eu acho que ao separar as duas coisas, separar a crise que tem a ver, ou as dificuldades que tem a ver com a responsabilização do Bolsonaro no Brasil hoje, que também não é de criação do Supremo, mas o Supremo está lidando com essa e é capaz, a gente consegue entender o que dá para fazer, o que não dá para fazer dentro da sua jurisdição, afinal de contas é a condução de um processo que ele está julgando. É diferente de uma outra situação que sem precedentes, que ele não tem controle, não gerou,
que é a gente vê um Estado estrangeiro, os Estados Unidos, querendo atuar contra o governo, contra o Supremo, contra o ministro específico, por conta dessa responsabilização e os limites do que dá para o Supremo fazer sobre isso. A gente pode discutir como são situações diferentes. E nesse contexto, aí sim eu acho que daí, porque você falou, qual é a responsabilidade do Supremo nessa crise, é um problema a gente ter uma situação, e eu acho que agora é o momento para eu querer ouvir vocês mais, que é em que você tem um Zanin fazendo uma coisa, um Barroso pensando uma outra coisa, o próprio Alexandre que tem suas próprias demandas, mas também é parte nisso, é a pessoa que está sofrendo pessoalmente, a vítima dessa situação, e agora o Dino interferindo num processo que, assim, tanto uma questão estratégica, por exemplo, se a atuação do Dino era o melhor comportamento estratégico nesse momento, com os próprios limites do que dá para fazer. O que pode o Supremo, em que medida o Supremo declarar numa ação judicial o Supremo é soberano, as nossas leis são soberanas, as instituições estrangeiras têm que nos respeitar, de fato muda algo no mundo, dado que o Supremo não tem como controlar a efetivação de sanções colocadas pelo governo americano, que vão ter efeito nos Estados Unidos, não vão ter efeito no Brasil propriamente. Vão afetar certamente empresas que estão brasileiras que estão no Brasil, mas os efeitos delas vai se dar por elas estarem também nos Estados Unidos. O Diego, já te chamo para só dizer o seguinte, evidentemente aqui quem nos ouve há tanto tempo sabe das nossas críticas, ressalvas, análises que fazemos sobre o comportamento do Supremo e também dos erros cometidos, estratégicos ou institucionais, etc., no caminhar de algumas decisões e na relação com a opinião pública, com os outros poderes. Evidentemente, a gente aqui está fazendo um debate mais amplo. O Supremo tem responsabilidade pelos seus erros. Evidentemente tem responsabilidade pelos seus erros. O que nós estamos analisando aqui é se tem responsabilidade pela situação em que está agora, né, em relação a Trump, em relação às críticas que vem sofrendo por conta do julgamento do Bolsonaro. E a gente pode, em algum outro momento, discutir essas responsabilidades mais a fundo. A gente falou aqui várias vezes, eu lembro da Juliana falar, Diego também e Tomás, sobre decisões do ministro Alexandre de Moraes que a gente suscitava dúvidas, falando, mas será que dá para sair desse ponto e chegar a tal? Da mesma maneira que a gente sempre mencionou, Diego e eu escrevemos um texto há tanto tempo, né, Diego, sobre pessoas que achavam que o ministro Alexandre de Moraes tinha que ter carta branca para executar suas decisões, e a gente falava, não é bem assim. Então, aqui só para pontuar também que as críticas ao Supremo permanecem, os problemas permanecem, só que nós estamos falando de coisas que são sem precedentes. São sem precedentes, e aí só para trazer esse ponto, talvez tenham precedentes, lembram, né? Tem a aplicação da lei Magnitsky, Vladimir Aras, procurador da República, estava lembrando isso ontem numa conversa comigo, tem precedentes no Tribunal Penal Internacional, em que juízes do TPI foram punidos pela Magnitsky, estão punidos pela Magnitsky, sancionados pela Magnitsky, e estão lidando com esse problema lá. Então, nós já temos precedentes no mundo. No Brasil, não. Mas, Diego, você escreveu um texto recentemente sobre esse monocratismo. Então, queria te ouvir também sobre isso, para a gente continuar aqui. Eu também falo sobre isso, mas ouvindo vocês, fui juntando aqui, porque 5 meses quieto, né? Estou pensando aqui, eu tenho uma outra listinha aqui para chegar antes de falar disso. Mas vou falar uma coisa que eu acho que o Supremo tentou fazer para melhorar a sua situação. Muito antes de lei Magnitsky, Trump, quando o problema já era grave, que é o que o Tomás e a Juliana descreveram, né? Já ia ser difícil a situação, como o Tomás falou, houve esse anúncio do tribunal de que eles julgariam a ação penal envolvendo Bolsonaro e outros, a ação do golpe de Estado, antes das eleições, tentar terminar antes das eleições para tentar separar as coisas. Independentemente de se isso é possível ou não, considerando os procedimentos, do ponto de vista de isolar uma variável de que poderia ser problema e agravaria a situação, essa parece uma boa medida, né? Acho que é a tentativa. Mas essa é difícil. Mas eu acho que não funcionou. Por quê? Vou pegar uma frase dos prints de WhatsApp entre o Eduardo Bolsonaro e o... Não vai falar palavrão, hein? Por Cuidado favor. Não. Boa. Não, eu tô... A gente aqui, o programa aqui todo livre. mundo é grato Aqui, pelas coisas que aqui os outros mundo, fazem de positivo. A gente se caracteriza pela gratidão, isso é a nossa marca. Mas o print que eu ia chamar a atenção era o que ele fala, o Tarcísio não ajudou você nada no STF. Né? O Eduardo Bolsonaro falando isso para o pai, para Jair Bolsonaro.
Isso reflete uma percepção, acho que reflete duas coisas. Primeiro, os atores políticos estão convencidos de que o STF está aberto a discutir qualquer coisa. Assim, se isso é verdade, se eles de fato conseguem isso, mas que o STF pode fazer qualquer coisa, está aberto a conversar para fazer qualquer coisa, é um grande resolvedor de problemas. Pode não dar certo a conversa, mas você, e o próprio Bolsonaro afirma, né, que está conversando com ministros. Meu ponto é que essa percepção, que eu acho que é difícil discordar, de que os atores políticos olham para o Supremo e falam: esses aí têm bastante liberdade para fazer várias coisas, inclusive coisas que podem ser úteis para a gente e às vezes que são ruins para a gente. Então, o primeiro ponto é esse, né? E Felipe, eu lembro aqui do artigo que nós tivemos há muito tempo também, né, da maldição do Paulo Brossard. Uma vez que você vai sinalizando, não, pode trazer que eu posso julgar, posso fazer, posso resolver, que o Tribunal foi dobrando a aposta sempre nos últimos anos, a mensagem que fica é essa, venham que dá para... O Supremo pode tudo e que não tem regra para o que está fazendo, para o bem ou para o mal, né? Se pode tudo ou não, é outra história, mas enfim, a mensagem que fica é essa. E aí, o outro ponto que eu acho que esses prints me fizeram pensar é que essa ideia de separar, né, como se fosse o período eleitoral ainda não começou, então a gente consegue manter essas coisas estanques. Não consegue, porque, no fundo, essa fala do Eduardo Bolsonaro mostra como está misturado, né, os cálculos eleitorais que já estão, evidentemente, acontecendo, e que atravessam esse julgamento do Supremo o tempo todo, né? Cada coisa que acontece, cada medida que é tomada... Diego, mas você falou isso como uma medida positiva, desse apressar do julgamento, mas... Não falei, não sei apressar, acho que a intenção de tentar resolver estas eleições em si é positiva. É que, por outro lado, pode parecer para outras pessoas que seja apressar. E falar, não, tem que correr para tirar do jogo. E a gente ouve muito isso, inclusive nos políticos, dizendo: o que será que o Supremo vai fazer para tirar o Eduardo Bolsonaro? Ou o que o Supremo pode fazer para tirar a Michelle? A gente ouve cada tipo de pergunta, e como se fosse isso, de que o Supremo pode tudo. Mas inclusive tirar inimigos, supostos inimigos. Concordo totalmente, mas eu fiz a ressalva que tem uma discussão de procedimento, de o que você consegue de fato fazer. Tem 1000 problemas nisso, mas a intenção de você dizer, se é possível eu ter uma resposta a esse caso, se não... Apressar já é um problema, mas se é possível ter a resposta a esse caso antes do período eleitoral, isso me parece que é relevante para o tribunal só nesse ponto de tentar separar as coisas. E eu te faria a pergunta contrária. Se o tribunal deixasse rolar e desse essa resposta em julho de 2026, também seria criticado por isso. Seria, mas veja, a crítica que recebe hoje, e não dá, a escolha é difícil, mas a crítica que recebe hoje vamos lembrar do julgamento do Mensalão. Quanto tempo demorou depois da acusação até o julgamento da ação penal? Aqui nós tivemos as alegações finais entregues e no mesmo dia ou no dia seguinte o julgamento marcado. Então, realmente nós estamos numa velocidade que a gente também nunca tinha visto no julgamento de uma ação penal, com as defesas reclamando especificamente. E isso, veja, parece que não tem boa escolha realmente a ser feita. E a gente está lidando com um cenário de tragédia. De qualquer forma, é um cenário de tragédia. É isso. Não tem boa escolha. O que o tribunal fizesse ia ter algum problema, e parte do problema ia ser que ia levantar suspeitas de que calculou, seja para mais, seja para menos, o time, que é um problema antigo do Supremo. Com essa liberdade toda, as suspeitas são inevitáveis sobre se foi um cálculo, como ele foi usado. Agora você pode falar do monocratismo. Posso falar do monocratismo. Porque a gente falou aqui no começo, né? E todos estão convidados a dar pitaco sobre isso, porque isso aqui vai longe, né? O monocratismo, como você escreveu, vai muito bem, obrigado. Parecia que o Supremo tinha resolvido com aquela emenda regimental, mas a gente já vinha apontando, né? A emenda regimental que obriga a submissão de uma decisão monocrática em determinadas ações ao colegiado no plenário virtual era uma medida necessária e boa, mas a gente está vendo que ela é insuficiente. E o Miguel Godoy também escreveu um artigo dizendo que ainda tem outras camadas de monocratismo novas, Sim. que é conciliação e por aí vai. Então, estamos diante de um problema. Sei que o ministro Fachin está querendo fazer reformas nesse sentido também, para tentar diminuir essa exposição que o Supremo acaba gerando contra si, por conta desse individualismo, mas o problema está aí, né, Diego? Ele não sumiu, muitíssimo pelo contrário.
E eu não vou, nesse nosso retorno, eu não vou querer matar de tédio os ouvintes e as ouvintes com os detalhes dessas decisões e o problema, mas o que a gente tem visto, Felipe, não é só que a resolução de 2022 ela é insuficiente, porque ela ainda permite, tem coisas que ficam de fora, tem decisões monocráticas de alto impacto que ficam de fora, essas novidades, por exemplo, que o Miguel apontou, né, o poder do relator sobre a audiência de conciliação, né, que fica de fora, mas mesmo nas situações que elas cobrem, o que aconteceu, que eu comecei o programa aqui apontando, é que tem uma regra do regimento que não está sendo respeitada. A regra é que certas decisões têm que ser liberadas para referendo. Aí se depois alguém pede vista, pede destaque, atrasa, aí já não é mais problema do relator que deu a decisão. Você fala especificamente da decisão do ministro Alexandre, né? Tem duas, o ministro Alexandre e o ministro Dino. Do ministro Dino também, acho que é o caso. Né? É uma decisão que eu não consigo ver como que não se enquadra no regimento. A regra foi pensada especificamente, já tinha crise da democracia, já tinha ameaça, foi esse Supremo que criou a regra, não é uma regra de 30 anos atrás que as pessoas vão dizer. Diego, o fogo é quando a gente fala isso com os ministros, eles dizem, está lá na decisão do ministro Alexandre, por exemplo, né, que se fossem descumpridas aquelas cautelares, a consequência era uma prisão domiciliar, uma prisão preventiva ou outras medidas. Então, o argumento dele é, o tribunal referendou esse entendimento, portanto, ele pode já adotar essa outra decisão, entendeu? Sem submeter. É como se então a regra dissesse o seguinte, exceto quando o ministro considera que não precisa de validação do plenário. Não é isso que diz. Se impõe medida restritiva, tem que levar para o plenário. E a decisão que impõe medida restritiva não foi a que disse no futuro eu posso impor, é a que ele está impondo agora. Então eu acho que essa é uma interpretação. Ou então vamos dizer só o seguinte, se você não concorda comigo, não você, Felipe, mas quem quer que esteja ouvindo, pelo menos concorde o seguinte, se há divergência sobre se é o caso de referendo ou não, tem que ter referendo. Não, até porque, eu acho que, Diego, o que você está querendo dizer que eu acho que é importante, desculpa te interromper, uma decisão anterior que diz, se você descumprir, terá essa sanção, não elimina a necessidade. Não, porque essa decisão discute se descumpriu. Existe uma discussão, não dá pra gente ignorar. Eu posso até achar que descumpriu, eu não tô dizendo que não descumpriu. Pois é, eu vou dizer, eu acho, por exemplo, que não descumpriu. Aí, você acha que não descumpriu. Eu posso até achar que descumpriu, mas você não pode dizer que uma decisão que diz se descumprir acontece X, ela elimina a necessidade de uma decisão que verifica se houve descumprimento. Se houve descumprimento, é uma decisão. E é essa decisão, que é a decisão sobre se houve descumprimento, que gera a restrição, que é o que o Diego está falando. Então acho que é importante ter isso claro. Enfim, aí sempre vai ter espaço para uma interpretação. Não faltaram no Supremo criatividades para interpretar até a lei das ADINs, né, para dizer quando que você pode dar monocrático ou não. Mas o ponto é, o tribunal precisa confrontar com o fato de que eles fizeram uma reforma pensada para ter mais controle do colegiado sobre decisões individuais, e mesmo que insuficiente, essa reforma era importante, né, como você falou, mas nem ela está sendo aplicada em alguns casos de alta magnitude. Então eu acho que é um problema mais geral, que eu vou parar de falar aqui, mas tem que aplicar as regras que eles mesmos criaram. Né? Esse aqui é o problema. Isso gera um pouco do debate sobre responsabilidade do tribunal pelo problema que gera, né? Agora, só falando um pouquinho do que nós estamos vivendo na semana, né? Decisão do Flávio Dino sobre lei Magnitsky, né? Existe, e acho que as pessoas ainda estão com uma percepção que me parece equivocada, de que o Supremo está coeso em absolutamente tudo. O Supremo tem uma divisão interna e, como qualquer instituição, sempre estará dividida, né? Pode ter uma coesão em determinada direção, em determinado momento, em determinada questão, mas não significa que está coeso. E existe uma diferença entre os ministros no tratamento dessa decisão, na reação à lei Magnitsky. Me parece ministro Alexandre e ministro Dino com uma visão, ministro Gilmar com outra visão, um pouco diferente de timing ou mesmo de comportamento, ministro Barroso com outra percepção. E essa diferenciação, essa diferença de percepções, que incluem, obviamente, os demais ministros, acaba gerando o monocratismo e os conflitos internos também. Então, o ministro Flávio Dino dá essa decisão porque ele acha que, estava convencido de que é preciso, sim, dar uma decisão para dizer o que ele disse, que vamos convir, não é... A gente até discutiu isso no nosso grupo. Eu acho que ele disse era óbvio. A questão é o timing. E tinha também ali uma reclamação
de parte dos ministros de que as instituições privadas não estavam se mexendo. E mesmo o governo estava reagindo aquém do que pensam ministros do Supremo deveria ser a reação. Então, gerou essa turbulência toda com o sistema financeiro, especialmente. Acho que estamos falando só de sistema financeiro, isso aplica a todas as empresas. Então, no Tribunal Penal Internacional, teve um dos juízes que não pôde mais usar, por conta da Magnitsky, o e-mail dele da Microsoft. E ele teve que ir para um servidor na Alemanha, contratar um servidor na Alemanha para poder usar o e-mail. Então, nós estamos falando, não é só de banco para o ministro Alexandre de Moraes. Eventualmente, ele não vai poder usar determinados sistemas. E se por um acaso a Magnitsky for estendida, e se o sistema de mensagens ou de armazenamento de dados for americano, também tem outras consequências que a gente ainda não viu, mas aí é cada coisa no seu tempo. Agora, para não ser cada coisa no seu tempo, Juliana, eu queria te perguntar o seguinte, ir pela frente, nós estamos voltando agora, vamos fazer uma projeção do que nós temos aí adiante. Nós temos julgamento do presidente Bolsonaro, agora em setembro, vai começar daqui a algumas semanas, provavelmente com condenação, depois vão vir os embargos de declaração e os cálculos que nós ouvimos no Supremo é de que a execução da condenação pode vir ainda neste ano. Mas temos também mudança na presidência, a saída do ministro Barroso e a entrada do ministro Fachin na presidência, o ministro Alexandre como vice. E aí, Juliana, os próximos meses, o que nos aguarda? Acho que as questões que estão colocadas são realmente essas, né? Primeiro, saber o quanto que esse julgamento da tentativa de golpe ele vai sequestrar totalmente a agenda do Supremo, ou se vai ter espaço para alguma coisa além disso. Que tipos de reação o Supremo vai ter que lidar com, né? A gente pensar que o que vai vir do Congresso, se vai ter alguma movimentação mais contundente ou não. Mas acho que a presidência do ministro Fachin é alguma coisa importante nesse cenário, né? Ele já anunciou em diversas oportunidades a sua intenção aí de manter um Supremo mais discreto, um Supremo talvez mais autocontido em alguns aspectos, e acho que isso deve ser uma marca dessa presidência, mas acho que vai ser um desafio também pensar nesse Supremo mais discreto, em um cenário, como você mencionou no começo, em que o Supremo está sendo puxado para o centro de certas controvérsias, independentemente da sua vontade. Então, ver um pouco como é que essa articulação vai se dar, né, nesse contexto. O ministro Fachin é um ministro que tem muito destaque, né, em temas de direitos fundamentais. Eu acho que isso seria muito interessante de observar também como que essa pauta vai aparecer no meio desse debate que está um pouco, né, aí sequestrado pelas discussões dos atos antidemocráticos. E acho que também tem um elemento que aí, acho que mais para frente, ano que vem, é difícil também falar muito agora, mas algo que eu tenho pensado bastante é como que vai ficando, né, a relação do Supremo e a possibilidade do Supremo de agir assim de maneira altiva, né, com uma eventual mudança ou sinalização de mudança no Executivo. Então, conforme o processo assim, pré-eleitoral ele for se desenvolvendo, acho que a gente vai ver, vai ter que observar como é que se e como o Supremo consegue se sustentar sozinho ou não, porque nesse momento existe, né, pelo menos nessas questões que a gente tem abordado aqui, um apoio, um anteparo aí do Executivo, que, claro, pode se questionar se o Executivo está fazendo o suficiente ou não, né? A gente ouviu críticas nesse sentido da parte do Supremo, mas existe um alinhamento em termos de posicionamento mais geral. E conforme o processo eleitoral for se aproximando e as perspectivas aí para a eleição forem se delineando, acho que isso vai pesar também, né? Para saber com o que o Supremo vai poder contar no futuro, nesses embates. Juliana, queria te fazer uma pergunta para passar para o Diego e a gente termina. Mais uma casca de banana para você, só para te testar. Mas assim, o ministro Fachin assume, sai o ministro Barroso. O que um presidente hoje do Supremo pode fazer que tenha efeito sobre a instituição, para melhorar a imagem da instituição, sabendo a gente que isso não necessariamente vai fazer com que o ministro Alexandre
não dê decisões monocráticas, não submeta ao colegiado, ou que o ministro Toffoli não dê decisões assim ou assado, e por aí vai. Se é difícil vencer essa agenda individual e o timing dos ministros, que é muito diferente, o que o presidente pode fazer de diferente e mudar um pouco a realidade do tribunal? Acho que principalmente tem duas dimensões. Tem essa dimensão para dentro, né? Como que o presidente vai costurar o apoio em torno dele, se ele vai conseguir ter essa liderança, né? E de alguma maneira conduzir pelo menos certas respostas institucionais, né, do Supremo numa voz unificada, se não controlar esse fenômeno, né, essas atuações individuais, canalizar de alguma maneira. Ou pelo menos, né, não se opor, ou não, enfim, não antagonizar, como costurar né, uma comunicação numa só voz, na medida do possível, pelo menos com relação a alguns temas. E, nesse sentido, como é que o ministro, o presidente, vai se comportar para fora. E aí a gente pode pensar tanto em imprensa, né, como vai ser essa relação, em que medida o presidente vai conseguir falar pela corte, mas também impor a sua voz, né, para o mundo externo, e a relação com a política, que acho que vai ser um desafio também, porque a gente sabe, da atuação do ministro Fachin até aqui, que diferentemente de outros ministros que têm uma interlocução muito presente com o mundo da política, o ministro Fachin mantém um certo distanciamento dessa interação, ou pelo menos se comparado com outros ministros que fazem isso de maneira mais aberta, ativa, né, e permanente. Então, acho que isso pode ir para os dois lados, né? Acho que isso pode, de alguma maneira, como a ministra Rosa Weber, né, construir uma imagem de independência, de seriedade da Corte, de legitimidade da Corte. De outro lado, pode, talvez, prejudicar certos arranjos, certos alinhamentos com a política. Então, a gente vai ter que ver como que isso vai se desenrolar. Acho que é um ponto para ficar de olho também. Diego. Diego tá no mudo, Diego. Mas acho que o que ele está Que falando... Tomás tinha pedido para fazer um follow-up aí. Não, que eu acho que não sei se o Diego, eu acho... Pessoal, a gente tem os bastidores aqui. Eu acho que o Diego vai falar de outra coisa e eu queria só continuar no que a Ju tá falando, que é... E aí, até assim, faz tanto que a gente não se vê, eu vou falar uma coisa que eu já falei tantas vezes aqui, né? Que é um pouco como que juízes se comportam, como eles não se comportam. E as pessoas misturam um pouco isso, né? Então, tem uma frase famosa de comportamento judicial, que é que os juízes fazem aquilo que eles querem fazer, limitados pelo que eles acham que eles devem fazer, moderados pelo que eles conseguem fazer, né? Então, isso gera vários modelos de comportamento judicial. Uma parte disso, que é sobre o que eles conseguem fazer, o que eles acham que eles conseguem fazer, é uma análise que fala que os juízes se comportam estrategicamente. E eu sempre acho importante chamar a atenção para eles se comportam estrategicamente, o que significa também que eles discordam sobre qual é a melhor estratégia, e que, inclusive, eles podem dizer que um ministro se comporta estrategicamente não significa que ele é um bom estrategista. Eu posso dizer, esse ator está se comportando estrategicamente e ele é muito ruim de estratégia. Ou então a estratégia até está correta, mas ele não está conseguindo efetivá-la, ele não é a pessoa correta para fazer isso. Por que eu estou chamando atenção para isso? Porque isso vale para ministros enquanto agentes decidindo casos, né, porque explica às vezes como eles se comportam, por que eles decidem de um jeito, por que eles decidem de outro, por que eles organizam o argumento deles numa direção ou em outra, mas certamente, enquanto um ator político, líder institucional, isso vale para presidente do Supremo. Então a primeira coisa que eu ia falar o Supremo tem essa peculiaridade das presidências que vão rodando a cada mais ou menos 2 anos, geral, 2 anos o mandato, né? Se alguém se aposenta durante a presidência, ela é mais curta. Mas a cada 2 anos, que significa que a gente tem esse rodízio de presidente supremo que tem visões diferentes sobre o que eles devem fazer, sobre o que eles conseguem fazer, e capacidades diferentes de efetivamente fazer isso, né? E é interessante que, e é parecido, eu acho que isso volta na questão de como se comportar em relações a Magnitsky que a gente está vendo aqui agora, que eles têm visões diferentes sobre isso, enquanto ministro supremo, né?
se é melhor esperar um pouco, deixar as relações internacionais serem canalizadas pela via do governo, se é melhor atuar ativamente o quanto antes, se é importante dar um sinal, se vai ser pela via judicial, se vai ser conversando com atores políticos. Eles têm visões diferentes em relação a esse tipo de coisa. Não tem como a gente saber qual deles está certo, a não ser, assim, indo para o futuro, vendo o que aconteceu, a gente pode, pelas consequências, quem que de fato conseguiu ou não conseguiu. Isso é que nem, né, às vezes tem um quê de análise de jogo de futebol que todo mundo pode achar que, na verdade, se você tivesse substituído aquele jogador nos 45 minutos, tinha virado o jogo, não tinha virado o jogo. Agora, o que a gente pode dizer é que eles não têm concordância sobre isso. O que eu chamaria atenção eu acho que o que faz muita diferença é um presidente que seja capaz de gerar algum tipo de concordância nessa discordância, concordância sobre como que a gente vai fazer. Um Supremo que a gente está vendo hoje, que é um Supremo em que o Recondo descreveu, né? A diferença entre explicar e justificar. Uma explicação, porque a gente viu recentemente, alguns ministros acham que a presidência devia estar atuando de maneira mais ativa e não está, alguns ministros acham que o governo devia estar fazendo mais e não está fazendo, alguns acham que é porque os bancos deviam estar fazendo, alguns acham que o Zanin, que é relator da ação, deveria estar atuando, alguns acham que o Ministério Público, que a PGR, que está com essa ação, deveria estar atuando, e daí, diante de tudo isso, você tem um ministro, que é o ministro Dino, e fala, então eu vou nessa outra ação, que não tem inclusive nada diretamente a ver com isso, vou pegar isso que está na minha mesa e vou usar isso para fazer alguma coisa numa ótica de alguém tem que fazer alguma coisa. Agora, entre o alguém tem que fazer alguma coisa e daí eu vou fazer alguma coisa, ou alguém tem que fazer alguma coisa, e a gente dentro do tribunal vai conversar sobre isso, e a gente vai conseguir ter uma atuação que contempla discordâncias, mas que permite um tribunal que age de maneira institucional, é a dificuldade. O que eu ia falar presidentes do Supremo, a gente tem visto, eles têm discordâncias sobre isso. O que seria muito diferente, faria toda a diferença, seria o quanto o ministro Fachin conseguiria fazer o tribunal ser um tribunal que age de maneira mais coesa dentro das suas discordâncias. Eu acho que isso que é o que dá para fazer. O que dá para um presidente fazer é isso. Se ele consegue fazer, não sei. E eu só chamaria atenção quanto à relação com o Congresso, o que eu acho que a gente vai ver. Quando a gente fala sobre o Supremo e sua relação com política, também tem muita gente que fala, o Supremo está muito envolvido com política, isso é um absurdo, os ministros ficam conversando com o senador, com o Congresso, indo a jantar, e tem muita gente que critica isso, e tem gente que fala, vocês não entendem de nada, quase assim, seus inocentes, é isso que defende o Supremo tem que estar falando, os ministros têm que estar falando, é assim que eles precisam, é assim que eles impedem reações. Essa é uma discordância de visões sobre o que fragiliza o Supremo e o que fortifica o Supremo. Eu espero, conhecendo o ministro Fachin, que ele vai ser um ministro que vai ser mais retraído nessas relações diretas com a política. Eu acho que tem muitos méritos nisso e tem muito a ganhar com esse tipo de atuação, mas eu também chamaria atenção que eu acho que ele vai ser criticado por isso. Internamente, pelos ministros que não têm esse tipo de visão e esse tipo de comportamento, e mesmo externamente. Quando tiver crise com o Congresso, coisas do tipo, eu imagino que a gente vai ouvir coisas do tipo, também ele não está falando com o presidente do Senado, também ele não está conversando com o presidente da Câmara, e isso é um problema. E eu queria chamar a atenção porque a gente vai ver isso, eu acho. A gente vai ver um ministro mais comportado, com um comportamento mais institucional, e eu acho que há benefícios, eu quero dizer, eu não estou criticando isso, acho que há inúmeros benefícios desse tipo de atuação, mas eu também chamo a atenção que eu não acho que existe concordância no nosso cenário institucional de que é sobre isso, as pessoas não concordam necessariamente com a minha visão, e eu acho que a gente vai ver críticas justas ou não, talvez injustas, talvez justas em alguma medida, a gente não tem como saber o que vai acontecer no futuro, mas a gente vai ver críticas sobre isso, isso eu daria de barato que a gente vai ouvir. Diego, para a gente fechar. Para fechar, bom, tem esse buraco cada vez mais sombrio que foi inaugurado por essas medidas do Trump, né? A gente não sabe onde isso vai parar. Acho que tem um grande fator de incerteza que vem de fora, como já foi apontado. Mas uma coisa que a Juliana falou, eu queria exemplificar um pouco, né? Ela estava falando da importância da relação do Supremo com a política e do presidente, como esse ponto focal na relação com a política fora do tribunal. O cenário político também tem uma novidade, que entrou em cena uma nova onda de reformas que estão sendo discutidas no Congresso, que não estavam no radar, essas reformas especificamente há um ano, e que alterariam profundamente a dinâmica entre os poderes, né?
a redução do papel do Supremo no julgamento de processos penais, se fosse adiante essa proposta de mudança nas regras de foro, prerrogativa de função, e o Congresso, o que parece, pelas notícias que talvez tenha mais chance de avançar, é voltar à regra anterior a 2001 de que precisaria de licença, né, para processar parlamentar. Qualquer uma das duas coisas afetaria os instrumentos que o Supremo tem usado bastante, né, usado com muita desenvoltura para modular aí a sua relação com a política. Então, o cenário internacional é complicadíssimo, né, e espirra nacional, mas o nacional também não está tão simples assim para o Supremo, quando a gente olha nessa relação com o Congresso. Queria só destacar essa nova onda de reformas que pode ser que avance e mudaria bastante a relação entre os poderes. Vai aqui minha aposta irresponsável de que não avançará. Gente, obrigado pelo retorno, foi muito bom rever vocês. Semana que vem a gente está de volta, temos muita coisa para debater e aí com algumas possíveis novidades. Quem sabe aqui no meio da semana a gente já não faça alguma conversa sobre o que estiver acontecendo de imediato. Tomás, Juliana, Diego, obrigado pela parceria de sempre. A gente se vê semana que vem. Valeu, gente. Obrigado, valeu. Valeu.